paz do Senhor, boa noite, que a paz do Senhor, a alegria do Senhor esteja sobre a sua casa. Estamos mais uma vez aqui para trazer mais um momento de estudo da palavra do Senhor. Também quero avisar os irmãos que se vocês ouvirem um choro, latido de cachorro, que nós estamos gravando em casa. Então não se preocupem se daqui a pouco aparecer João Augusto ou Kelvis aqui. Amém? Esse foi o momento mais tranquilo que a gente encontrou para estar gravando. Mas acontece em improviso. Amém? Bom, nós estamos falando hoje já é o terceiro estudo sobre o surgimento da igreja. E eu convido você, nesse momento, a estar com a sua família, a estar na sua casa, a estar fechando os teus olhos, a estar apresentando o teu coração, o teu entendimento. E quão sério é ter disciplina de cultuar em casa. É muito sério, muito sério. Amém? E nós precisamos, como igreja do Senhor, refletir sobre isso. É muito sério cultuar em casa. Encontrar um horário, encontrar um momento, porque está sendo gravado e enviado a você. Porém, se a igreja estivesse aberta, você estaria lá, mas é mais fácil sair de casa e ir para lá e com certeza situar. Estando em casa parece que tem muitas coisas, mas encontre, peça ao Senhor para que você tenha disciplina em um horário que você e sua família sente para cultuar, mesmo através do vídeo, através do culto, porque estamos fazendo com muita seriedade. E eu te peço um feedback, peço que você me dê um retorno, me fale como está sendo os vídeos, se você tem entendido, se você tem compreendido a palavra do Senhor, se você está sendo estimulado a estar realmente aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Para a gente poder melhorar também, mas estamos sim colocando diante do Senhor e fazendo de acordo com as nossas forças e indo além muitas vezes para estar transmitindo o ensinamento da palavra do Senhor. Feche os teus olhos, nós vamos continuar na mesma direção ainda em Mateus, no capítulo 16, dando continuidade para a gente poder ir construindo um entendimento sobre o surgimento da igreja. Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar, ó Deus, o início desse estudo e apresentar cada lar, cada família diante de Ti. Quero te pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para a Tua palavra. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos guardar e nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 16 vai nos dizer o seguinte, Vocês vão aprender Mateus capítulo 16. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. A confissão de Pedro é muito importante para esse surgimento da igreja. Aqui ainda não surgiu a igreja. Lembra que nós falamos nos nossos primeiros estudos que a igreja ela surge exatamente no momento de dor, no momento de maior dor que um ser humano pode passar, que é no momento da crucificação, quando Cristo dá o seu brado de vitória, expira, morre e depois ressuscita e ascende aos céus, dando origem ao corpo de Cristo, a igreja, sendo ali no dia de Pentecoste, no derramado do Espírito Santo, sendo manifestado como igreja conjunta com o templo. Antes existia o templo de Jerusalém, Existia a formação onde ia lá no templo, ofereciam-se sacrifícios
oferecia-se holocaustos, diversas oblações e diversos tipos de sacrifícios pela culpa do pecado, para que houvesse perdão dos pecados. Existia todo um formato, né? Existia primeiro a arca, que era um templo, vamos dizer assim, portátil. Depois existia o templo, a construção do templo de Jerusalém, né? Onde existia todas as medidas, existia o vestíbulo, existia o átrio, existia o Santo dos Santos, existia as peças e vários diversos detalhes, né? Mas essa igreja, esse templo aqui, era um templo que se oferecia sacrifício. Agora, o Cristo vai inaugurar a igreja que foi concebida por meio do sacrifício na cruz do Calvário, perdoando todos os nossos pecados. E essa declaração de Pedro é muito importante a gente continuar falando sobre ela para a gente poder chegar nos nossos dias hoje. Creio que hoje a gente encerra. Já tinha falado que nós vamos falar aonde nós vamos adorar, mas achei por bem voltar um pouquinho, firmar um pouquinho esse entendimento, né, aqui. Os discípulos anteriormente, eles estão falando que Cristo pode ser João Batista, pode ser Jeremias, pode ser Elias, e eles não estavam diminuindo a personalidade de Cristo. Na realidade, essas pessoas aqui foram pessoas muito importantes na época dos profetas. João Batista, então, foi muito importante, veio aquele que foi abrindo espaço para o caminho de Cristo, né? A voz se clamava no deserto, Elias o profeta, Jeremias o profeta. Então, assim, eles não sabiam realmente quem era o Cristo, mas não estavam diminuindo o Cristo, estavam dando grande importância a Cristo. Mas Pedro fez a declaração muito boa, muito interessante, muito contundente, revelado ali que o próprio Cristo fala que não foi carne, mas foi o Espírito que revelou. E era necessário naquele momento existir essa declaração, porque Cristo iria ser crucificado. Então precisava ter o entendimento de quem ele era. E o plano de fundo a gente já conhece, né? Como que tudo isso sucedeu, em que local sucedeu, a forma como sucedeu. E nós vamos perceber o cenário do grande descobrimento exatamente momentos antes da crucificação de Cristo. E nós vamos perceber que essa palavra edificarei, ela tem muita importância para nós. Essa questão do edificarei está falando de algo no futuro, que algo que vai acontecer. E essa questão do edificar, que fala muito de questão de construção, de restabelecimento, de rocha, de algo inabalável, tem um sentido muito grande de confirmação, de estabelecimento de algo que a igreja cristã e seus membros são assim preparados. Comparados a um edifício, um templo de Deus erguido sobre um único fundamento. Esse fundamento é Jesus Cristo. Ela é edificada progressivamente e incessantemente, cada vez mais, desde a fundação do mundo. A igreja não foi edificada, consolidada e, portanto, estabelecida. Não. Quando esse verbo edificarei nos fala muito, vai falar de uma edificação futura e que vai ser uma edificação progressiva e que vai ser uma edificação incessantemente cada vez mais, desde a sua fundação até o seu arrebatamento. Amém? Então, assim, não é que a igreja foi estabelecida ali, a igreja ela passa por círculos e cada vez que ela termina um círculo, Deus vai progressivamente, constantemente, né, nos conduzindo, nos aperfeiçoando para um arrebatamento, para estarmos com Ele, com Cristo, para estarmos com Cristo nos ares. Nós estamos sendo preparados para isso. Quando fala da igreja, que nós já entendemos sobre essa questão de igreja, agora nesse momento já não se oferece sacrifícios, agora o sacrifício já foi, né, ali na cruz do Calvário, e por causa desse sacrifício na cruz do Calvário há o estabelecimento da igreja. E nós precisamos entender aqui o seguinte, que a igreja representa o corpo dos crentes aqui na terra, ao passo que o reino dos céus é constituído dos domínios terreno e celestial.
O ensinamento nessa perícope é que aquelas coisas que são conclusivamente decididas por Deus no reino dos céus são reproduzidas pela igreja. Veja bem, questões conclusivas decididas por Deus no reino dos céus são reproduzidas pela igreja na terra. Por isso que falo que Deus está no controle de todas as coisas. Se a igreja entrega, se nós como igreja do Senhor entregamos o controle nas mãos dele, Deus decide no reino dos céus, e nós que entregamos o controle de todas as coisas em suas mãos, reproduzimos aquilo que foi estabelecido por Deus no reino dos céus. Eu sempre falo que eu devolvo a igreja todos os dias ao Senhor e falo: estabelece aí para que eu execute aqui. Fale aí para que eu fale aqui depois. Porque senão não faz sentido se não for dessa forma. Essa questão do estar ligado na terra, será ligado no céu, nós não somos nada. Tem que ser estabelecido lá para depois nós fazermos aqui. Vamos seguir esse princípio. A igreja é feita de crentes fiéis que reconhecem a divindade de Jesus Cristo, como Pedro. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Os crentes nunca podem tomar decisões conclusivas sobre coisas, mas somente podem confirmar as decisões que já foram tomadas pelo próprio Deus no contexto do seu reino, tanto no céu como na terra. E aí sim, o que é ligado na terra será ligado no céu, porque primeiro foi estabelecido nos céus. E tudo isso eu estou falando porque remete importância para nós com relação ao significado de quem é Cristo. Para entender o surgimento da igreja, eu tenho que entender quem é Cristo para mim. Quem é esse Cristo? Nosso conhecimento de Jesus jamais pode ser de segunda mão. Alguém pode conhecer tudo que se tem dito a respeito de Jesus. Pode conhecer todas as cristologias, todas as teologias, todas as dias concebidas pela mente do homem. Pode ser capaz de brindar um resumo competente do ensino sobre Jesus, como nós temos visto vários resumos de Jesus. Jesus é o Cristo, Jesus é a rocha, o conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz. Ele é o que padeceu, ele é que veio ao mundo, ele é o guerreiro, ele é o grande eu sou. E nós vamos, dando vários resumos de quem que é esse Cristo. E esse Cristo não pode jamais cair no resumo dos nossos conhecimentos. Fizesse cada pensador ou teólogo do mundo trazer qualquer tipo de entendimento ou conhecimento para nós. Entretanto, que a gente precisa entender que mesmo que eu tenha um resumo competente do ensino de Jesus, isso não me faz um cristão. O cristianismo nunca consiste em conhecer algo sobre Jesus. O cristianismo sempre consiste em conhecer Jesus. E sempre naquela meta: conhecereis e prosseguireis em conhecer este Senhor. Nunca se acaba de conhecer. Nós percebemos que aquele verbo lá, edificarei, remete também no seu original a algo que vai sendo progressivamente edificado e constantemente edificado desde a sua fundação até o arrebatamento. Então, sempre consiste em conhecer Jesus. Jesus Cristo exige um veredito pessoal. Não só perguntou a Pedro, como perguntou a todos os dias, como nos pergunta até hoje. A pergunta que cada homem deve se fazer todos os dias: você, o que pensa a meu respeito? Você, o que pensa a respeito de Cristo? Nós percebemos que quando os discípulos estão no caminho, para o caminho de Emaús, Cristo está indo junto com ele e eles não percebem que é o Cristo. E eles só vão entender quem é o Cristo quando há o partir do pão. E aí é como se caíssem ali as escamas dos seus olhos e eles compreendem que aquele era o Cristo e Cristo, desaparece. Quem é o Cristo? Nós somos corpo de Cristo. Mas quem é o Cristo para você? Não adianta ter muito conhecimento, ensinar, falar muitas coisas. Cristo é um veredito pessoal.
E nós, como corpo de Cristo que constituímos a igreja, precisamos entender que sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Tudo nós precisamos entender que precisamos do Senhor, como igreja do Senhor. Às vezes eu estou fugindo até do tema, de coisas que o Senhor vai ministrando ao meu coração para transmitir à igreja. Né? Vou ler algo para vocês que é muito interessante, né? Depois dessa declaração de Pedro, depois do que Pedro está declarando aqui, é muito importante saber que a origem da igreja, ela veio por meio de dor, e essa dor com um propósito muito grande. E eu vou compartilhar com vocês de uma conferência que a gente participou com o Iatense Bonilla, onde ele fala sobre a fundamentação teológica dessa dor. Essa dor que vai gerar a igreja. De que dor que eu estou falando? Que espécie de dor é essa? Porque nós temos muitas dores. Nós temos a dor de tristeza, nós temos a dor da solidão, nós temos a dor da raiva, nós temos a dor da ira, nós temos a dor do nada que dá certo, nós temos a dor da porta fechada. Mas nessa noite eu quero te falar de uma dor que é totalmente diferente. É a dor que gerou, que estabeleceu a igreja com um grande propósito. A fundamentação teológica da dor. Biblicamente, a dor, a tragédia, a impotência, a morte, o mal são o grande problema do ser humano. A essência dessa dor, da tragédia humana, que levou o homem a ser criativo e buscar a sobrevivência e recorrer ao Criador. Mas algo que frequentemente nos perguntamos é quem inventou este mal, esta dor. O Antigo Testamento, no Pentateuco, mostra a teologia da retribuição que foi formada no século XX. Tudo isso tem a ver com o surgimento da igreja. Respondendo ao tema do mal, partindo desta ideia daquela época, que era o positivismo moral, religioso, que ensinava a aliança entre Deus e o povo, onde Deus estipulava normas e o povo obedecia. A lei era a vontade de Deus, e o fato de não cumpri-la significava uma retribuição do castigo divino ou maldições geracionais e hereditárias. Assim como cumpri-la significava que Deus retribuía por gerações com recompensa e prosperidade. Portanto, o mal era gerado pelo próprio homem, quando ele desobedecia ao mandato divino. Então, essa dor que não cessava, a dor que não acabava, esse mal que não acabava, era gerado por desobediência. E dentro do mecanismo da desobediência no Antigo Testamento, esse mandato divino era cumprido com castigos, era cumprido depois com recompensas, se houvesse obediência, essa dor era sanada, o que vamos dizer, vamos trocar essa dor, o pecado era sanado por meio de sacrifícios e holocausto. Já no Novo Testamento, o que Jesus Cristo pensa sobre isso? O capítulo 9 do Evangelho de João responde ao tema da dor na narração de um dos milagres. E aqui Jesus resolve o tema do mal. O capítulo diz assim: E passado Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? A pergunta dos discípulos referia-se à teologia da retribuição, em que os judeus acreditavam. Portanto, eles esperavam que Jesus respondesse dizendo que um de seus parentes devia ter pecado. Jesus, porém, não respondeu assim, mas de uma maneira libertadora, ele se separou e se divorciou dessa teologia, dando assim outra concepção de crise e dor. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que as obras de Deus se manifestassem nele. O termo original aqui, para que se manifeste, significa revelação, manifestação poderosa. Aqui Jesus está desmistificando o mal. E a expressão aqui no original traduz este mal por poder de Deus,
Podemos nos aprofundar neste significado que vem significando misericórdia, tarefa, trabalho, missão. Isso quer dizer que o cego nasceu assim para que a missão de Deus fosse revelada, para que Deus faça o que tem que fazer com a miséria humana. A miséria humana só acaba com a dor que Cristo sofre na cruz, uma dor que é maior do que as nossas dores. Uma dor que é intransponível, uma dor que eu e você talvez não conseguimos passar por tudo aquilo. Nem os próprios ladrões da cruz padeceram toda aquela dor como Cristo padeceu, como um grande vencedor. Jesus não diz que a dor é consequência do pecado do homem, mas para que Deus tenha misericórdia, para que Deus se revele na dor, para Jesus, o cego é uma oportunidade para Deus se revelar. Mas de onde vem a dor? Quem é responsável se não produto da doutrina da retribuição? Isso pode ser respondido com o seguinte: Cristo pegou lama, cuspiu e espalhou nos olhos do cego. Na Septuaginta, traduz o verbo do original, do Gênesis 2, quando Deus criou o homem e o fez formado do barro, soprou o fôlego de vida. E o mesmo verbo soprar é o mesmo verbo que é usado neste aqui para cuspir. Soprar e cuspir. Que curiosa associação. Então, por que Jesus curou o cego com lama? Ele é o professor e nos deu um ensinamento. Ele quis dizer que o homem estava cego, não porque Deus o havia castigado, ou porque sua avó ou qualquer outra pessoa havia pecado, mas bem queria nos recordar que o ser humano é barro e o mal faz parte da natureza finita de homem. O mal parte das leis da natureza que não é infinita nem perfeita. E por ser finita, a dor e a miséria fazem parte da natureza da qual o humano faz parte. Ou seja, o homem nasceu cego porque ele é natural, faz parte da natureza. E a natureza flui com doenças, com imperfeições, com vírus, etc. Onde nasceu isso? No Jardim do Éden, no pecado original de Adão e Eva. Jesus tem um pensamento libertador quando ele cura o cego de nascença e quando ele pega, cospe no chão e faz o lodo para que o cego veja. Ele era um herege na época, né? Discordando da teologia da retribuição e das maldições hereditárias. E também para Cristo, o homem nasceu cego para que a missão de Deus se manifestasse, para que Deus se manifestasse na igreja. Como cristãos, seguimos pensando como a teologia da retribuição. Pensamos como pensavam no Antigo Testamento, quando Cristo já desmistificou este conceito do mal e nos deu um conceito mais antropológico, mais real. Assim, a dor é uma oportunidade para que Deus, através da igreja, realize sua tarefa, que não é criar mais mal, mas curar com lama, trazer esperança. Cristo quer trazer esperança. Muitas vezes nós nos encontramos num dia em que a gente não tem esperança, aonde não há mais esperança. Às vezes você pode estar passando por um momento em que não tem esperança, não há esperança, parece que não há uma solução. Tudo que você quer desistir, tudo que você quer é parar, tudo que você quer é abandonar tudo para ver se tudo fica menos difícil, menos doloroso. Só que esse não é o caminho. O caminho que Cristo traz é um caminho de cura, com lama, com barro, com cuspe, com fôlego que Ele soprou sobre nós, com o sopro divino. Ele quer nos trazer esperança. E nisso nós vamos fazendo uma revisão da igreja sofrente. A igreja deve lembrar que ela mesma nasceu na dor e que Deus não é indiferente à dor humana. Ele nos redimiu em um cenário de vulnerabilidade, morte e calvário. Vulnerabilidade, morte e calvário. Alguns pastores têm medo porque as pessoas não estão indo ao templo. Mas a igreja não nasceu em quatro paredes. A igreja nasceu na dor.
e foi criada para responder à dor e ser luz. Essa é a missão da igreja, acompanhar a miséria humana e dar esperança, porque na perspectiva de Jesus, a dor vista com os olhos da fé, ela é redentora. Por 4 séculos, a igreja cresceu em templos. No ano 64 depois de Cristo, Nero perseguia os cristãos. Não permitia que a igreja se reunisse, muito menos que se pregasse. A igreja primitiva cresceu sem um templo, porque entendeu que tinha que acompanhar os mártires e dar esperança em meio ao sofrimento. Lá a igreja se tornou igreja, na perseguição, sem igreja, mas levando a esperança no meio da dor. Lembra dos filmes que a gente já assistiu, vendo os leões comerem os cristãos se tornarem tochas humanas, e aquilo era um divertimento para Nero. Os templos aparecem no templo de Constantino, depois que passa esse período de sofrimento. Nessa época de sofrimento, em que a igreja era perseguida, em que muitos se tornaram mártires, mas eles não desistiram, porque eles queriam dar esperança em meio a todo esse sofrimento. Eles queriam passar por tudo isso e queriam deixar uma mensagem para as gerações. Não importa quem te oprime, não importa quem decrete, não importa quem fecha a porta da igreja, você é a igreja, sobre você foi edificada a igreja, de modo progressivo e constante o Senhor vai te aperfeiçoando, vai te preparando. Por isso eles ofereciam esperança, não desistam, não parem, continuem sendo igreja. Todas as circunstâncias vão cooperar, a gente não está indo à igreja, a gente não está indo no templo. Geralmente, quando nós estamos indo ao templo, nós vamos para lá, às vezes, acabados, detonados, destroçados. E através da palavra, ou através do louvor, ou através do testemunho de alguém, ou através da oração, ou através do abraço de alguém, do aconchego de alguém, tudo aquilo sai de dentro de nós. Nós não estamos tendo essa oportunidade. Mas nós temos a oportunidade de saber quem é Cristo para nós, quem é Cristo para você. É preciso um momento parar para pensar que ele precisa se revelar a mim como um veredito máximo da minha fé. E é preciso entender que as nossas necessidades como cristão, quando nós sabemos quem é Cristo ressuscitado em nós, ele se manifesta em nós, nos dizendo: o teu sofrimento é o meu sofrimento, a tua dor, eu já sofri esta dor e eu já levei na cruz do Calvário. Não desista, não pare, continue. Né? E aqui os cristãos dessa época, eles, de certa forma, eles deixaram essa mensagem em meio ao sofrimento. Eles estavam sendo comidos por leões, por cachorro, sendo feitos tochas humanas, perseguidos, tornaram mártires. Os discípulos foram crucificados e mortos de diversas maneiras. Tudo para nos deixar uma mensagem de esperança. Em meio à dor, a igreja foi estabelecida. E nessa época não estavam dentro dos templos. E engraçado é que nessa época, que é preciso ser lembrado agora, é que toda vez que eles se reuniam, quando eles conseguiam estar juntos, principalmente se fosse no domingo, eles praticavam a ceia do Senhor, em memória do Senhor, lembrando do Senhor. E aquilo fazia tanto significado para eles, aquilo era tão forte para eles, como o exemplo lá dos discípulos de Emaús, que abriram os olhos quando Cristo partiu o pão. Como que tem sido a ceia do Senhor para você? Quando há o partir do pão, quando há, né, o levar o vinho para todos. Perdeu o significado? Como que tem sido a tua ceia? E aqui, no momento de dor, eles ceiavam lembrando de Cristo e anunciando a morte do Senhor, e que ele viria, e que ele voltaria. Aí depois apareceram os templos, no tempo de Constantino, já no século IV depois de Cristo, onde chega o fim das perseguições aos cristãos, e com isso a igreja perdeu sua vocação missionária.
Lembra nos primeiros estudos que a gente falou que a principal comissão, nós somos comissionados para cumprir uma missão de abençoadores da nação com a proclamação do evangelho do reino dos céus? Então, nesse período em que a igreja é estabelecida com paz, na época de Constantino, a sua vocação missionária se tornou em religião do império. Mudou-se sua perspectiva da encarnação na dor. A perseguição por parte de Constantino passou a ser aos não cristãos, tirando os templos dos pagãos e dando-os aos cristãos. Assim começou uma teologia do templo, dando origem a uma necessidade em que os cristãos precisavam se reunir em um templo. Aqui, na época de Constantino, nasceu-se a necessidade de reunir no templo. Olha só, eu não estou querendo dizer que quando voltar a abrir a igreja, você não deve congregar, porque lá você não vai ser igreja, na sua casa vai ser igreja, você vai estar debaixo de desobediência. Nós não estamos congregando, e que é muito importante congregar. Hebreus nos fala, não deixai a vossa congregação como é costume de alguns. Nós ainda continuamos congregados. Lembra que nós estamos em campanha às 5 horas da manhã, e foi uma preocupação que o Senhor trouxe ao meu coração, como que esse povo está congregado, qual horário que estão congregando. E a forma que o Senhor trouxe ao meu coração, eles congregam quando se reúnem em oração, porque se reúnem nas regiões celestiais. Na oração, no partir do pão, do vinho. Quando você senta na sua casa e está participando e ouvindo o vídeo, ouvindo o culto, participando do culto, vocês podem participar. Coloque os seus comentários aí embaixo no YouTube. Vocês podem estar participando, glorificando ao Senhor, mandando pergunta, participando, e a gente vai respondendo para você, e os outros que estão assistindo ao mesmo tempo vão tendo acesso, e a gente vai cultuando no culto de ensino e vai tendo esses feedbacks de pergunta e resposta. Com fé em Deus, nós vamos conseguir os 1000 e a gente pode fazer ao vivo, né? E ir trabalhando toda essa questão. Mas se não conseguirmos, irmãos, a ideia não é conseguir seguidores. A ideia é congregar você, é levar a instrução a você. E aí, nessa época, nasceu-se essa necessidade dos cristãos de estar no templo. E por isso muitos hoje ainda vêm, desde essa época, tem uma tristeza muito grande pela falta do templo. Nos dá muita tristeza mesmo, lá é tão bom. Deus nos deu uma oportunidade de reunir a diretoria e os pastores na igreja, entregando um jejum no dia 5 de abril e depois saindo de casa em casa distribuindo a ceia. Que dia glorioso, que dia abençoador, que dia que o Senhor veio, nos visitou e fortaleceu a nossa fé para passarmos mais alguns dias. E a falta do calor humano, quando necessário, a gente tem muita necessidade do calor humano, o pastor tem muita necessidade de ver suas ovelhas, de ver bem, de perguntar como que você está e etc. O Senhor vai nos dar essa oportunidade. Mas a minha fé não pode estar firmada no reunir no templo. Conclusão. Os desafios atuais como igreja. Estamos diante de uma crise mundial que nos assusta diante de uma nova experiência, que é o coronavírus. Muitos veem isso como um castigo divino, como uma maldição hereditária ou como um evento apocalíptico. Não vamos olhar o coronavírus como uma maldição, mas como um desafio à igreja, para que retorne a sua origem, a razão pela qual foi criada. Em cada época, através da encarnação, da dor, é uma oportunidade para o crescimento da fé e para que a dor seja redentora. A igreja deve acompanhar, não censurar, nem castigar, nem criar mais dor com mensagens apocalípticas. Meu fardo é leve, seu fardo é leve, o fardo de Jesus é leve. Mas dar assistência com mensagens de esperança,
lembrando que a igreja é mais que um templo, é o corpo de Cristo, é apoio, é uma comunidade. Isso é a igreja do Senhor, a igreja que reproduz o que foi estabelecido no reino dos céus. Nós precisamos reproduzir o que foi estabelecido nos céus, e eu preciso ter certeza que está sendo reproduzido no reino dos céus. E em nome do Senhor Jesus, eu não preciso colocar peso nas pessoas, eu preciso levar mensagens de esperança. Eu preciso deixar de ser caricatura, numa mensagem que eu vi hoje do Bispo Expedito, na live com o pastor Paulo Borges. Eu preciso deixar de ser caricatura de Cristo e ser imagem realmente dele. Ser igreja, ser corpo de Cristo. Ao terminar essa mensagem, nós vamos passar um vídeo que vai relatar verdadeiramente a nossa missão. E assim concluindo essa série de estudos sobre o surgimento da igreja até os dias atuais. O grande desafio atual é a oportunidade de crescermos na fé para que a dor seja redentora e não frustradora. Que a tua fé seja animada e fortalecida no Senhor. Feche os teus olhos e aguarde depois desse estudo. Tem um vídeo, sobre a verdadeira missão nossa, concluindo essa série de estudos. Próxima terça teremos outra sequência de estudo. Mas se quiserem continuar falando de igreja, deixem os seus comentários aí embaixo. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar realmente falando conosco. Papai querido, que o Senhor venha, ó Deus de Israel, estar, ó Deus querido, falando, ó Deus, ao nosso coração, transmitindo a nós, ó Deus, o verdadeiro significado de igreja. Papai, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, entender que foi na cruz do Calvário, em meio à dor, que foi estabelecido a igreja do Senhor, e foi estabelecido o corpo de Cristo. E todas as palavras que foram ditas do Senhor foram cumpridas, e todas as palavras que estão escritas em tua palavra serão cumpridas. Papai querido, ó Deus, restaura, ó Deus, os laços, ó Deus, que foram quebrados. Papai querido, restaura, ó Deus, a adoração do teu povo. Restaure a comunhão, visita cada lar, visita Espírito Santo de Deus. Visita cada coração, visita cada necessidade. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Papai querido, ó Deus, que a igreja, ó Deus, de Israel possa se lembrar uns dos outros, que não se afaste tanto. Nós temos meios de mandar recado, de ligar. Papai querido, de mandar, ó Deus, mensagens que não sejam em grupos. Papai querido, que deixem de mandar excessos de mensagem em grupo, que vão no PV, que se importe verdadeiramente um com o outro, que lembrem de um, que lembrem do outro. Papai querido, que possam, Deus, entender que podem sim ser a igreja congregados juntos, apenas se lembrando um do outro. Deus de Israel, que assim o Senhor, ó Deus de Israel, possa estar, ó Deus, visitando cada casa, cada lar, com a tua paz, com a tua alegria, com o teu perdão, com a tua esperança, com a consolação divina do Espírito Santo de Deus, e que a paz de Deus esteja em seu lar, esteja na tua casa, em nome de Jesus. Recebe a paz, receba a alegria, receba a esperança, receba a resposta, receba a libertação, receba a cura, receba o teu milagre, receba em nome do Senhor Jesus a vitória do Senhor na tua casa, em nome do Senhor Jesus nos teus comércios, nos teus negócios, na tua vida. Receba e seja livre para a honra e glória do Senhor, sendo igreja, sendo corpo de Cristo. Seja livre da ignorância, seja livre da arrogância, seja livre da ira, seja livre da tristeza, seja livre da dor, seja livre do passado, seja livre de tudo aquilo que impede você de ser corpo. Lembra, a dor do Calvário tinha um propósito, de constituir eu e você como igreja do Senhor. Amém?
Que a tua vida venha a ser restaurada e reedificada em Cristo. Corrigindo, quarta-feira a gente continua o nosso estudo, dando continuidade a um novo tema, ou o tema que vocês, assim, sugerirem. Que Deus os abençoe e os guarde. E nos encontramos às 5 da manhã, em nome de Jesus. Não sai daí, espere o vídeo que vai falar muito ao teu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor. A Bíblia é um texto formidável, composta de 66 livros diferentes, escritos por mais de 40 autores em um período de 1000 anos. Não é apenas uma compilação de um grupo de histórias diferentes, ou um manual de autoajuda, ou até mesmo um livro devocional. É uma história coesa de Gênesis ao Apocalipse, a história da glória de Deus. Vamos ver essa história. No princípio, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Como coroa da criação, ele fez o homem para que Deus pudesse compartilhar a si mesmo com outros. Ordenou para sermos férteis, multiplicar e encher a terra com a glória de Deus. Mas o homem decidiu não confiar em Deus e que ele estava escondendo alguma coisa de nós. Nós decidimos viver para nós mesmos ao invés de viver para Deus, e isso encheu a terra com o pecado e egoísmo. O homem errou o caminho de tal maneira que Deus inundou toda a terra e começou tudo de novo com um homem chamado Noé. Quando Noé saiu da arca, Deus lhe disse as mesmas palavras que disse a Adão: sede férteis e multiplicai e enchei a terra. Mais uma vez, porém, a humanidade procurou honrar o homem ao invés de Deus. Porque todos eles compartilhavam a mesma língua, era fácil de comunicar e cooperar. Então eles fizeram um plano. Em um lugar chamado Babel, eles iriam construir uma torre até os céus para estabelecerem um nome para si. Eles trabalharam para construir o seu próprio reino, ao invés de obedecer à ordem de Deus. Eles cometeram o mesmo erro que cada uma das gerações anteriores havia cometido. A humanidade ignorou a Deus e sua ordem de espalhar o seu nome e sua glória por toda a terra. Então Deus tomou a seguinte decisão. Ele confundiu as línguas das pessoas para que elas não pudessem mais facilmente comunicar entre si. Naquele momento, Deus formou a diversidade entre tribos e povos do mundo. Assim, diferentes grupos de pessoas se espalharam para o norte, o sul, o leste e o oeste. Dessas nações, Deus escolheu um homem chamado Abraão e fez uma aliança com ele. Deus disse a Abraão que ele iria abençoá-lo e todos os seus descendentes, transformando-os em uma grande nação que iria abençoar todas as outras nações. Deus eventualmente nomeou esta nação Israel, e ele começou a demonstrar sua glória através deles de muitas maneiras. Deu-lhes um conjunto de leis para viver de modo que eles poderiam ser separados, vivendo uma vida santa diante de todas as outras nações. Ao fazer isso, eles se tornariam um sacerdócio real, mediando entre Deus e o homem. Obedecendo seus mandamentos diante das nações, Israel iria encorajar e incentivar as pessoas a amar a Deus e amar os outros. Deus também deu a Israel um lugar geográfico especial sobre a terra, estrategicamente localizado no meio de todas as outras nações. Nessa terra prometida, Israel seria uma luz para todas as nações, mostrando-lhes o caminho para Deus, mesmo na escuridão do mundo. Às vezes Israel vivia este chamado e compreendia bem o desejo de Deus para abençoar todos os povos da terra através deles. Porém, de novo, Israel caía na mesma armadilha que a humanidade, glorificando a si mesmo ao invés de glorificar a Deus. Quando Israel se desviava do caminho, Deus intervinha. Às vezes ele levantou profetas para lembrá-los do seu mandamento de abençoar as nações com as bênçãos que lhes dera. Outras vezes ele disciplinaria seu povo, permitindo-lhes ser levado cativo por outras nações. Independentemente disso, Deus usou Israel mesmo em sua desobediência para engrandecer seu nome entre as nações. Mas tudo isso foi apenas o começo daquilo que Deus tinha planejado. Em todos os seus altos e baixos, Israel cresceu com fome de um Messias prometido, um rei que iria estabelecer um reino eterno que nunca teria fim. Isso, é claro, nos leva a Jesus. Deus enviou seu Filho para a terra por 33 anos para demonstrar dramaticamente o amor do Pai, tanto para judeus como gentios. Ele era da linhagem do rei Davi, mas sua genealogia tinha judeus e gentios. Seus primeiros adoradores foram os sábios, gentios do leste. Anjos proclamaram que sua salvação seria para todos os povos.
até mesmo no dia de sua apresentação como bebê, foi identificado como luz para iluminar as nações. E outra vez Cristo lembrou os seus discípulos que o plano de Deus, desde o início, é abençoar todos os povos. Sua vida exemplificou esta mensagem perfeitamente. Ele ficou furioso quando o templo não estava sendo usado como uma casa de oração para todas as nações. Ele contou parábolas sobre o reino de Deus, dizendo que este reino é para todos os grupos étnicos, e pregava a boa nova para os judeus, gentios, ricos, pobres, educados e iletrados iguais. Jesus serviu cananeus, samaritanos, romanos e gregos. Ele era e é um verdadeiro Messias para todas as nações. Ele viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita e levantou-se novamente com uma ressurreição perfeita. Então ele nos mandou: ide, fazei discípulos de todas as nações. As palavras perfeitas para resumir seu ministério. Ele nos disse que este evangelho do reino deve ser proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as etnias, e então virá o fim. Nós vemos o início disto quando o Espírito Santo encheu os discípulos no Pentecostes e proclamou as maravilhas de Deus em várias e diferentes línguas do mundo. Também a continuação quando Cristo chamou Paulo e outros apóstolos para pregar o evangelho aos gentios. Ele continua até o dia de hoje. Estamos à espera do fim que vemos em Apocalipse, quando o Cordeiro de Deus adquiriu com seu próprio sangue cada nação. Essas pessoas vão formar uma multidão que ninguém pode contar, de toda tribo, língua, povo e nação, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Essa é a história da Bíblia. Uma única história coesa de capa a capa. A história de Deus, a história de sua glória entre todas as nações. Mas não pode vir a ser concretizada até que todas as nações escutem esta história. Ele te convida para essa história. Ele te convida para essa missão. Qual será a sua participação?